Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou fazer um vídeo. Na verdade, essa já é uma sugestão a galera que está inscrita no meu canal. E muitas pessoas falam, Sala, faz um vídeo já com umas par de perguntas, já vai respondendo uma atrás do outro que fica melhor. E eu vou estar respondendo aí de forma mais objetiva e clara. Então eu não vou ficar fazendo uma longa dissertação, explicando muita coisa para não ficar longo o vídeo. Eu vou procurar ser mais objetivo possível. Como eu ando sem tempo para poder gravar, a melhor maneira de eu poder responder essas perguntas em forma de vídeo é fazendo em slide. Então já preparei aqui o material, vamos deixar de enrolação e vamos para a primeira pergunta. Bom, o primeiro não é bem uma pergunta, né? Você fala, nossa Sala, você já coloca uma mensagem gigantesca dessa. Bom, quem quiser ler, dá um pause aí e lê tudo. Mas aqui o Henrique Oliveira, no começo, ele me cumprimenta, tal, ei, beleza, fala da minha história, blá 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 blá. Eu separei algumas partes da mensagem dele, porque no começo aqui ele conta a experiência dele, né, que ele foi uma pessoa tranquila, que ele buscava Deus. Aqui a experiência dele eu não vou nem comentar com relação à experiência, porque cada um tem a sua experiência, eu não vou querer ficar debatendo com relação a isso. Cada um tem a sua vivência, então. Mas o que me chamou a atenção foi algumas partes que ele falou e aí ele cita a minha pessoa. Então eu acho que quando ele cita a minha pessoa, eu tenho o dever de esclarecer. Vamos lá. Primeira parte que ele fala assim, ó, no meio da mensagem, né? Aí ele diz assim, ó: mas eu caí. Eu nunca mais voltei à igreja até hoje. Bom, sinceramente eu não entendo essa questão de cair, que é, no conceito deles, quem comete um pecado, sei lá, tem um nível de pecado lá que eles consideram como queda, né? Então não faz muito sentido isso, mas enfim. Aí ele vem com uma frase assim que é comum, né? Por que eu, antes de explicar essa parte, por que eu tô dando importância a esse tipo de mensagem? Porque eu recebo muito desse tipo de mensagem. Então, se você está pensando em escrever algo semelhante, eu já vou esclarecer meu ponto de vista. Ele diz assim, ó: eu sei que Deus tem um grande propósito na minha vida, na minha e na sua vida. A gente tem que buscar o amor de Deus, meu irmão, a nossa conversão é individual. Bom, aqui ele coloca algumas coisas que eu quero deixar bem claro, né? Ele diz que Deus tem um propósito, né? E aqui ele diz que nós temos que buscar o amor. Bom, quando você fala em propósito de Deus, o que me vem na cabeça é isso que vocês estão vendo no vídeo aí, ó. Crianças sendo mortas, crianças passando fome, o caso da Isabela Nardoni, estupros, bandidos que não têm remorso pela morte do menino lá, o João Hélio, crianças sendo mortas de forma totalmente indiferente. Então você vê, quando alguém fala para mim de propósito de Deus, eu pergunto, né? Onde é que está o plano de Deus? Onde é que está o propósito para essas vidas que foram ceifadas, né? De forma tão brutal, como no caso do João Hélio, que foi arrastado 7 quilômetros. Imagina o seu corpo sendo dilacerado no asfalto quente. E também, né, outro caso aqui, o rompimento da adutora lá, outra morreu afogada, crianças que morrem em acidente. Bom, existem N maneiras das crianças morrerem, existem N maneiras de provar que realmente isso acontece. Vocês estão vendo aí várias notícias, é só você pesquisar. Então quando a pessoa vem falar de propósito de Deus, isso me vem à mente, eu não posso negar isso. Então, é uma tremenda de uma ignorância, uma estupidez você fingir que existe um propósito nisso, quando na verdade não existe propósito, né? Então você deve estar falando, mas Deus tem os seus mistérios. Bora, seja lá qual for o mistério, o plano dele, esse plano de matar crianças, no meu ponto de vista, eu acho totalmente absurdo. E eu não consigo ver nenhum plano belo, magnífico nesse cenário. Então, para mim isso é uma desculpite. Tem também a questão do dilema de Epicuro, que aí entra a questão, Deus dá o livre-arbítrio, né? Então, olha só que interessante. Deus quer prevenir o mal, mas não consegue. Então ele não é onipotente. Se ele consegue, mas não quer, ele é malevolente, ou seja, ele é mau. Ele quer e ele consegue, então por que o mal acontece? Ele não quer e não consegue, então por que chamá-lo de Deus? Então esse dilema, né, do Epicuro, ele deixa bem claro a minha posição quando as pessoas vêm falar de plano de Deus e querer justificar a maldade, né? Então eu acho absurdo. Aí tem essa outra frase que eu achei legal.
Acreditar na onipresença de um ser divino e superior é ter a certeza de que quando uma criança é violentada, esse Deus bondoso e onipotente está lá e não faz nada. Então é bem isso mesmo, né? Ele tem todo o poder, tem toda a majestade e glória e deixa com que crianças morram, crianças sejam violentadas, estupradas, massacradas, humilhadas, destruídas e por aí vai. Outra coisa que eu queria ressaltar também, ele fala lá que nós temos que buscar o amor de Deus, né? Na mensagem lá você vê que nós temos que buscar. Sinceramente, se ele estiver falando do amor do Deus bíblico, eu tô fora, né? Um Deus que mata aí 2,5 milhões de pessoas, né? Se você fizer as contas lá tem. A fonte tá aí, ó, o site do Paulo Pés. É só você pesquisar. A Bíblia tem uma pancada de relatos de mortes em nome de Deus. Então, se isso é amor, então imagino que seria o ódio, então, né? E para reforçar mais ainda a questão do amor de Deus que ele fala que nós temos que buscar. Eu acho que ele não leu, provavelmente não leu esses e-books, né? Da coleção Fábulas Bíblicas do Jairo Luiz. É grátis, é só você digitar no Google. Então tem aí, Deus é puro ódio, Deus assassino de crianças, Deus odeia as mulheres. Então eu recomendo fortemente que você leia esses e-books e também a Bíblia Sagrada, né? Então, se você for querer usar a Bíblia para justificar o amor de Deus, fica difícil e totalmente insustentável. Bom, e aqui ele diz assim: e meu irmão, eu já muita gente render a Deus com minhas palavras. Olha, sinceramente eu não sei o que ele quer dizer com isso. O que significa render a Deus? Isso para mim não vale nada, isso não tem significado nenhum. Mesmo porque o que importa é o nosso caráter e a nossa conduta. Se a pessoa se rendeu a Deus ou não, isso é totalmente irrelevante, né? Mesmo porque o que faz a diferença na sociedade são as nossas atitudes, né? E não render ou não a Deus. Eu não sei o que isso significa. Dá a impressão que a pessoa foi, sei lá, como se fosse um assalto, né? Ele se rendeu, né? A coisa tá preta, ela se rendeu. Então, sinceramente, isso pra mim não significa nada. Aí ele termina a mensagem, né? Dizendo: Deus abençoe você e foi muito bom assistir seus vídeos e conhecer você. Bom, eu também fico contente em que você tenha gostado de assistir meus vídeos e tal. Dá pra ver que você é um cara bacana. Obrigado, eu agradeço. Só acho paia você ficar criticando o cara. Deixe as pessoas e segue seu caminho na paz. Pois bem, como ele foi educado e foi honesto também, eu acho que todo mundo tem que expressar a sua maneira de pensar. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que aqui ele disse pra mim deixar as pessoas. Eu não estou forçando ninguém a assistir meus vídeos. Eu não obrigo ninguém a comentar, a assistir. Diferentemente da televisão que invade a sua casa, querendo ou não, o sinal televisivo ele está invadindo. No caso é Rei Soares. Você pega todos esses programas religiosos da Universal, do Valdomiro Santiago. Todos esses canais, esses programas, eles invadem a sua casa sem que você queira. Então você colocou no canal lá, ele tá lá transmitindo a sua mensagem religiosa. No meu caso é diferente, então você tem que, por livre e espontânea vontade, entrar no meu canal, por livre e espontânea vontade, ter paciência de assistir os vídeos, por livre e espontânea vontade, você ter paciência em ver. Então ninguém está te obrigando, ninguém está forçando nada. E eu não estou fazendo nada demais, a não ser expor os meus pensamentos. Assiste quem quer, comenta quem quer. É simples. Se você não gostou, fechou, acabou. Não estou incomodando ninguém, não estou forçando ninguém, não estou criando nada que seja com base na imposição ou na força, entendeu? E ele diz que acha paia, né, eu ficar criticando. Bom, se você acha paia, aí já é o problema seu. Eu tenho meu ponto de vista, eu acho que todo mundo deve sim criticar. Nós devemos estar sujeitos a críticas. Com relação ao meu caminho, eu estou seguindo o meu caminho. O meu caminho é o caminho da crítica, da razão e da lógica. E só para complementar esse finalzinho, eu acredito que 10.652 pessoas ou assinantes do meu canal, eles não concordem com você no quesito de que ele acha paia, né? Então, eu tenho recebido uma resposta muito positiva das pessoas. Eu vejo que muitas e muitas pessoas têm sido beneficiadas através dos meus vídeos. Você pode estar pensando, você está querendo desconverter. Nunca foi minha proposta desconverter ninguém. Eu simplesmente sou honesto comigo mesmo e coloco meus pensamentos em forma de vídeo, mais nada. Eu não obrigo ninguém a ver nada. Então eu acho que aí tem um pezinho de inveja e, de certa forma, eu incomodei você. E eu fico muito feliz que eu tenha incomodado você.
Isso me agrada muito porque, de certa forma, eu devo ter levado você a pensar, a refletir. Isso é importante. Tá ok? Então, essa foi a primeira pergunta. Vamos para a próxima. Segunda pergunta. A segunda pergunta é do Gustavo Camoiço. Conheci seus vídeos pouco tempo, mas estou adorando. Que bom. Eu agradeço. Sabe, sou um quase ateu. Bom, todo mundo tem essa fase, né? De quase ateu, quase agnóstico, quase alguma coisa. É um processo normal. Em relação a Deus, sim, mas em relação a diabo, ainda não. Todos falam de Deus, mas nunca no diabo. Ele existe? Como explicar macumba e simpatias? Obrigado e parabéns pelo excelente trabalho. Bom, Gustavo, vamos lá, vamos tentar explicar aqui. Bom, com relação a diabo e obras do mal, eu já fiz 2 vídeos falando sobre a mentira do pecado original. Aqui eu falo da questão que o diabo disse a verdade. Eu também falei que a Bíblia prova que Deus é maldoso e que Jesus que é o mentiroso e não, no caso, o Satã. Então, ao contrário do que você disse, eu falei do diabo. Eu recomendo que você assista esses vídeos. Também tem um outro vídeo que fala com relação a Satanás, né? Que um suposto pastor que fotografou o demônio. O que eu posso já adiantar para você é que não existe nenhuma evidência, nenhuma prova assim concreta de que exista tanto Deus quanto o diabo. Muito pior ainda o diabo, né? Então, com relação, você falou em relação a macumba, simpatia, na verdade entra tudo no mesmo rol, né? Na verdade, macumba não é o que as pessoas acreditam que seja, né? O chamado despacho. Mas eu não vou entrar na questão do que significa macumba, que não é o caso aqui. Simpatia, feitiços, despacho, tudo isso entra no mesmo rol do que eu vou abordar aqui. Eu peguei aqui num site, você pode ficar à vontade, que basicamente é tudo a mesma coisa. Uma simpatia qualquer aí para que o filho seja mais obediente. Aí fala assim, por que você está fazendo isso? Bom, já que você perguntou a relação de simpatia, eu vou tentar explicar o meu ponto de vista. Veja aqui que o objetivo da simpatia, do feitiço, do despacho, da macumba, né, erroneamente usada, é atingir um objetivo, um propósito. Aqui ele diz, né, que simpatias são sentimentos suaves, afinidades, um monte de blá blá blá. Na verdade, você quer um objetivo. No caso aqui, que seu filho seja mais obediente. Esse é o propósito dessa simpatia. Veja só que interessante como é que funciona o procedimento. Aqui ele diz assim, numa sexta-feira fique em jejum por 3 horas, oferecendo essa penitência ao Cristo ressuscitado, pedindo a ele proteção ao seu filho, salvando-o e peça para que ele encontre o caminho do bem. Quando terminar o jejum, tome um copo d'água e em seguida enterre o copo no jardim na sua casa ou em um vaso de plantas. Bom, se você é uma pessoa racional e lógica, você de cara já vê que isso não tem conexão nenhuma com a realidade. Não existe nenhuma comprovação que isso realmente seja eficiente. Mesmo porque esse tipo de coisa levanta N questões, né? Por exemplo, no caso dessa simpatia, por que eu tenho que tomar um copo, não posso tomar 2? Por que não 1,5? Qual a diferença? Então, será que se nós fizermos um experimento científico, aliás, não precisa nem ser experimento científico, se qualquer pessoa fizer um experimento, falar assim, eu fizer a mesma coisa, só que colocar 3 copos d'água, ao invés de enterrar o copo, enterra metade, então, será que se nós pegarmos aí 5.000 pessoas e todas elas fizerem essa simpatia, o resultado vai ser o mesmo? Então é óbvio que não, né? Então, mas por que as pessoas vão atrás disso? É simples. A simpatia, né, aí entenda-se por feitiço, feitiçaria, macumba, todas essas coisas nada aí, é o caminho mais fácil. Mas por que é o caminho mais fácil, Sala? Veja só. No caso, hein, né, para que o filho seja obediente, isso requer um esforço. E esse esforço ele engloba esses fatores, ó. Você precisa ter um conhecimento de como que funciona o comportamento humano. Você precisa trabalhar a educação do seu filho. Você precisa vigiar quais são as amizades em que ele está envolvido. Você precisa identificar a personalidade do indivíduo, como que seu filho age, entendeu? Como é que é o estilo de vida dele, né? Se ele é uma pessoa preguiçosa, se ele é uma pessoa que é muito agitada. A sua renda familiar ela está diretamente ligada à sua qualidade de vida. Então, se você é uma pessoa que tem pouca renda familiar, que você ganha pouco, as dificuldades vão influenciar no comportamento, com certeza. Tem muitos filhos aí que crescem revoltados porque muitas coisas que eles queriam não tinham. Então tem tudo esses problemas. Também vai a questão do grau de instrução, né? Quanto mais instruído você for, mais você consegue lidar com a situação. E também temos em consideração o tempo que você gasta com seu filho. Para que você aumente a probabilidade de seu filho ser obediente,
você precisa fazer todos esses itens que eu falei para você, entendeu? Você tem que se dedicar a entender tudo, o comportamento, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que estudar, você vai ter que se desdobrar para que ele seja obediente, para que você compreenda de uma forma lógica e racional. Isso é complicado, é difícil, dá trabalho, isso, no português claro, enche o saco. O que é mais fácil fazer? Você seguir o caminho da lógica e da razão, que requer um esforço tremendo, ou você fazer um jejum, ficar falando sozinho, beber e enterrar um copo d'água. É muito mais prático, né? Então, você não come, você fica pedindo a seres imaginários, você fica lá pedindo para que seu filho seja mais obediente, você toma um copo d'água e joga ele na terra. É muito mais fácil, né? Se 100 mil pessoas fizerem isso, e dessas 100 mil pessoas, meia dúzia lá de filho se tornarem um pouco mais obedientes, não em função disso, com certeza existem outras variáveis, né, no caminho, logo, simpatia funciona, o que não é fato. Então, por que as pessoas seguem esse caminho? Porque é mais fácil, é mais cômodo, né? Ao invés de eu ter que gastar um esforço tremendo investindo em livro, em pesquisa, procurando entender a cabeça do meu filho, dedicando um tempo para ele, né? Tudo isso que eu falei, é mais fácil você seguir o caminho da ignorância, né? Mesmo porque não existe correlação nenhuma entre deixar de comer e seu filho se tornar obediente. Não tem lógica nenhuma nisso. Você deve estar falando assim, mas tem uma ou outra que dá certo. Sim, eu não descarto essa possibilidade. Mas aí eu refuto essa sua pergunta com outra pergunta. Será que se eu pegar toda a população brasileira, vamos ser objetivo, eu pego todas as famílias e todas as famílias vão se sujeitar a essa simpatia? Será que todos os filhos vão se tornar mais obedientes? Ou pelo menos 90%? Será? Uma boa pergunta, né? E eu acredito que não, e duvido que isso tenha algum efeito. Agora, se as pessoas fizerem isso que eu falei, todo esse envolvimento intelectual, de estudo, busca, com certeza a probabilidade vai aumentar muito. Tá ok? Então, é isso aí, Gustavo. Um abraço e obrigado pela participação. Próxima pergunta. Essa pergunta é do Everton Lopes. Olá, Salatiel. Fique tranquilo, não sou mais um fanático religioso. Só gosto de debater os mais diversos assuntos. Bom, comigo não tem problema, entendeu? A questão de você ser fanático ou não. Desde que você tenha educação e faça suas perguntas, não vejo problema nenhum. Acabei de assistir esse vídeo, as 10 coisas que Jesus poderia ter feito. Você já parou para pensar que às vezes muito conhecimento e pouca sabedoria pode ser perigoso? Temos a bomba atômica como exemplo. Ou então, imagina só nas cruzadas os homens com conhecimento científico que temos hoje. Eu não quero nem pensar se Jesus tivesse ensinado a anatomia humana, quantas atrocidades teriam feito os romanos com ele. Enfim, gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Aqui ele faz uma observação que ele está assistindo todos os meus vídeos. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer, Everton, por você assistir meus vídeos e eu fico contente que você levante essas questões. Outra coisa que eu ia perguntar não, né? Galera, por favor, essas pessoas que eu coloquei aqui as mensagens, não seja idiota de ficar lá querendo trollar a pessoa, xingar, nada disso. Todo mundo é livre para fazer perguntas. Se você tem dúvida, mande sua pergunta, mas não fique enchendo o saco dessas pessoas, querendo ofender, nada. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira ajudar a pessoa a responder, fique à vontade. Mas tem muita gente babaca aí que fica trolando a pessoa, xingando, né? Você é um idiota, já se você perguntar aquilo, nada disso. Na minha visão é o seguinte, todo mundo tem mais é que perguntar, desde que tenha o mínimo de educação, né? Que não venha com ofensas gratuitas, né? Então, quiser argumentar, sinta-se à vontade. Bom, vamos à resposta do nosso querido Everton. Everton, é o seguinte, para toda causa existe um efeito e existe o efeito colateral. Se Jesus tivesse antecipado muitos dos nossos conhecimentos, embora você cite a bomba atômica, olha só como é que funcionava antigamente, né? Se você pesquisar no Google como é que eram feitos os tratamentos na Idade Média, né? Antigamente as pessoas... esse é um dos métodos, né? Mas você vê, por exemplo, tem outros métodos lá que são totalmente ineficazes. Muitas e muitas pessoas morreram por causa da ignorância científica. No caso desse aqui, por exemplo, tratamentos medievais normalmente eram uma mistura de fatos científicos, crenças pagãs e imposições religiosas. Se alguém contraísse a peste bubônica, ela tinha que passar por penitência, confessar um padre. Então,
Por mais que você queira argumentar de que muito conhecimento sem sabedoria gera desgraça, querendo ou não, naquela época muitas e muitas desgraças aconteciam com ou sem conhecimento, entendeu? Aliás, as pessoas eram ignorantes, né? Então, eu acho que se as pessoas tivessem mais conhecimento, haveria menos sofrimento, embora existam, né, os efeitos colaterais. Eu separei aqui essa parte para que você assista uma série que tem no YouTube, né? Chama Ícones do Mau Comportamento. E são acho que 7 ou 8 episódios. Lá fala sobre César, Nero, Calígula, fala sobre Alexandre o Grande. E eu recomendo fortemente que você assista, porque nesses documentários eles deixam bem claro como é que era antigamente, né? Como é que eles agiam. Era uma atrocidade atrás da outra, não havia nenhum senso de moralidade. Então, eu acredito que se naquela época tivesse um conhecimento maior, e principalmente as pessoas, né? A grande maioria não sabia ler, a grande maioria não sabia escrever, ler, não sabia nada, elas dependiam dos outros, né, para passar informação. A grande maioria era ignorante. Então, eu acho que não, eu acho que se as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, a sociedade seria bem diferente. Eles não iam permitir muitas coisas que eles permitiam. Então é isso, eu tentei ser o mais objetivo possível. E no meu ponto de vista, conhecimento nunca é demais, avanço científico nunca vai ser demais, porque na medida que nossa consciência expande, na medida que nós aprendemos mais sobre o mundo, querendo ou não, nós levamos consigo a responsabilidade de fazer o mundo melhor, nós carregamos essa responsabilidade porque nós sabemos a consequência, nós não somos ignorantes. E aí entra a questão, né, da razão, né, que não faz sentido você privar certos comportamentos sabendo que aquilo vai ser prejudicial. Então a grande maioria das pessoas na antiguidade morriam por ignorância. Muitas e muitas poderiam ter sido evitadas, entendeu? E com todo conhecimento sempre tem um efeito colateral. E se for levar em consideração as desgraças que a bomba atômica trouxe, no passado também haviam generais, haviam líderes que mataram também do mesmo jeito. Se não foi na bomba, foi na espada. Então isso eu acredito ser indiferente. E vamos para a próxima pergunta. Quarta pergunta. Essa última pergunta é do Cleiton Cardoso. Olá, boa noite. Bom, eu estou gravando esse vídeo de manhã, mas tudo bem, né? Eu vou falar um bom dia para você. Muito prazer, sou Cleiton Cardoso, acompanho seus vídeos no YouTube. Muito bom, vídeos, está de parabéns. Bom, eu agradeço por você assistir meus vídeos, Cleiton. Obrigado mesmo, valeu pela força. Queria te fazer uma pergunta, também sou ateu também. Queria saber sua opinião sobre extraterrestre ou ET, se preferir. Muito prazer. Extraterrestre ou ET, na verdade é a mesma coisa, né? ET é a abreviação de extraterrestre. Enfim, isso é irrelevante. Com relação a ET, nosso universo tem 13,8 bilhões de anos e todo mundo já sabe que o universo é gigantesco. Então, eu acredito sim que há uma alta probabilidade de existir outras vidas em outros planetas. Porém, nós temos uma questão que eu acho que deva ocorrer nesses planetas, né? Você sabe que a nossa tecnologia para sair do planeta é um lixo. Nós não conseguimos nem malemar ir para a Lua, né? Há até controvérsias com relação a isso. Eu acredito que se realmente existir vida em outros planetas, o que é provável, é bem provável, em relação ao tamanho do universo, eles devam estar passando pelo mesmo que a gente, né? Eles ainda não tenham essa tecnologia para viajar no espaço, o que realmente é algo complicado e algo que eu acredito que vai levar muitos e muitos anos para que nós consigamos, né, viajar em a velocidade da luz e tal. Mas enfim, né, eu acredito sim que possa haver extraterrestre, não tem problema nenhum com isso. Aí talvez você deva estar perguntando, mas e a teoria dos astronautas antigos? Bom, isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque também tem muita coisa para se falar. Existem muitas questões ali na teoria dos astronautas antigos que me deixaram com a pulga atrás da orelha. Mas tem muita merda lá também, viu? Tem muita coisa ali que eles forjaram, tem muitas coisas ali que eu não concordo. Mas, como eu disse, eu vou deixar isso para um outro vídeo, que senão vai ficar muito longo. O que aparentemente parece ser fácil, mas é extremamente complexo. Por isso que eu falei que a nossa tecnologia é um lixo. Porque nós ainda estamos na idade da pedra, ainda, se for falar na questão de viagem interplanetária. Tá ok, Cleiton?
Um grande abraço para você e para o pessoal aí que mandou as perguntas. Eu quero realmente agradecer a todos. Você que assistiu esse vídeo, quer fazer uma pergunta para mim, manda bala aí, pergunte. Por favor, né? O mínimo que eu peço é um pouquinho de educação. Mesmo porque se você for ofensivo, eu vou publicar sua mensagem aqui. E para quem não gosta, né, que eu coloque o nome, não pergunte. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.